Este é Satya Sai Baba, nas comemorações públicas do seu aniversário em 1968. De repente, ele surpreende a todos e resolve ir até o outro lado do salão, onde havia uma devota estrangeira confinada a uma cadeira devido a uma paralisia. Sai Baba vai lá, conversa com ela e de repente sai caminhando com ela como se nada tivesse acontecido. Agora nós estamos vendo um registro raro, Sai Baba às margens de um rio, materializando os alimentos pedidos pelos seus devotos e multiplicando todos eles até servir toda a multidão que estava à sua volta. Aqui ele desenha sobre a areia seca do rio Chitravati a imagem de Deus preferida de um devoto seu. E retira a partir dali aquela mesma imagem materializada, só que com detalhe, feita completamente de gelo. Isso que você ouviu, uma imagem feita de gelo, sendo transformada a partir das areias de um rio seco da Índia. Dentre todos os assuntos abordados aqui no canal, talvez um dos mais populares e de maior sucesso seja Satya Sai Baba. Nada obstante, esse é um assunto que sabidamente divide opiniões. De maneira precavida, cada relato e testemunho disponibilizado aqui neste canal, quando trazemos esse assunto de maneira aberta e respeitosa, já é pensado para dar elementos de análise a fim de que a pessoa tenha uma visão mais ampla quanto a quaisquer possíveis críticas. Assim, selecionamos testemunhos não apenas de incidentes genéricos ou passíveis de autossugestão ou fraude, mas de natureza mais convincente, contundente, que vai desde a materialização através das mãos de outras pessoas, conversão de céticos através de fenômenos absurdos de efeitos físicos ou cura, materialização de objetos específicos ou pessoais que pertenciam à própria pessoa, mas que foram extraviados em algum momento da vida, sem nenhum contato prévio, solicitados na mesma hora pelas próprias pessoas, até mesmo casos de possíveis ressurreições, como aquelas que vemos na Bíblia e que também dividiam as opiniões sobre Jesus. Para algumas pessoas, aquilo aumentava sua fé. Para alguns incrédulos e fariseus, apenas viam naquilo mais um motivo para condenar o Cristo. Apesar desse cuidadoso e meditado crivo, além de todo o embasamento bibliográfico consultado diante dessas apresentações, além da consulta pessoal a indivíduos diretamente ligados a Baba, como o editor dos livros dele no Brasil, para checarmos as fontes e obtermos uma análise mais apurada, isso não impediu que comentários de extrema intolerância e ataque, como este, surgissem. Este é apenas um exemplo de outros que, por seu caráter de ódio e desrespeito, foram excluídos do canal por violarem radicalmente as diretrizes da própria comunidade do YouTube. Em contrapartida, fazendo um contrapeso de grande expressão, inúmeros outros comentários com mensagens de apoio e amor
além de relatos em primeira mão de pessoas que estiveram com ele e comprovaram as histórias citadas, sempre estiveram presentes. Em respeito à credibilidade e honestidade dessas pessoas, este vídeo veio à tona. Mas antes, precisamos separar as pessoas que entram em contato com Sai Baba em 3 grandes grupos. Aqueles que não acreditam, aqueles que são neutros e aqueles que acreditam. Entre aqueles que são neutros, há aqueles com uma mente aberta, tanto para analisar o sim como o não. Entre aqueles que não acreditam, há 2 tipos. Aqueles que não acreditam pela perspectiva de referências que obtiveram e aqueles que simplesmente atacam, como que por princípio. A este último, nada temos a dizer e jamais poderemos fazer absolutamente nada. Eles já têm a verdade pronta deles e não estão dispostos a reconsiderar e olhar por outros ângulos. Este vídeo não é para eles, mas é dedicado a todos os outros grupos. A fim de que você inicie a apreciação deste mini documentário com mais fundamento, nós vamos sugerir aqui uma lista bibliográfica, a qual inclusive embasa as nossas ponderações aqui apresentadas. Aconselhamos as seguintes leituras: O Homem dos Milagres, Meu Baba e Eu, Trilhando o Caminho com Sai Baba, Sai Baba, a Experiência Suprema, Sadhana, o Caminho Interior, Satyam Sivan Sundaram, todos os volumes, Gyana Vahini, Dhyana Vahini, Upanishad Vahini, Dharma Vahini, Satya Sai Speaks, Gita Vahini, Uma Vida Nova com Sai Baba, Em Busca de um Olhar, Rumo ao Meu Sol Interior, Um Padre Encontra Sai Baba, Educação Satya Sai e O Grande Sol. Quem é Satya Sai Baba? Satya Sai Baba é considerado pelos seus seguidores, cujas estimativas variam entre 6 milhões a até 100 milhões no mundo, com mais de 1.200 centros Satya Sai. Ele é considerado um avatar. Avatar é uma encarnação de uma consciência muito avançada, intimamente unida a Deus, que vem traduzir o amor causal no reino humano para auxiliar o planeta em tempos difíceis. Do sânscrito, literalmente, descida, é a ideia da descida da encarnação da divindade entre os homens e mulheres. Certa vez, diante de tantos fenômenos espantosos e maravilhosos, alguém perguntou para Sai Baba: "Você é Deus?" E ele respondeu com a maior naturalidade: "Sim, eu sou. Mas você também é. Todos são. Mas vocês não estão conscientes disso. A diferença é que eu estou consciente disso." Ou ainda, nas suas próprias palavras, ele diz: "Declaro que eu estou em cada um, em cada ser. Por isto, não devem odiar nem criticar ninguém. Espalhem amor por toda parte, sempre. Esta é a melhor forma de me adorar. Não tentem me medir ou me avaliar. Estou além da compreensão. Respondo a qualquer nome que usem. Respondo a qualquer apelo que façam, quando tiverem um coração puro e um motivo santo." Afirmação essa que ele parecia bancar ao pé da letra em diversas ocasiões. Como quando, por exemplo, diante de um coronel aposentado do exército indiano de engenheiros, que era secretamente devoto de uma forma de Deus conhecido na Índia como Dattatreya, um ser, uma consciência que se apresenta inclusive com 3 cabeças, Sai Baba pediu para posar para uma foto.
uma foto tirada com uma câmera Polaroid, revelada na hora. Assim que a foto veio à tona, a surpresa. Sai Baba havia aparecido na foto, se manifestando com a mesma forma que Dattatreya. Chamou o coronel e lhe entregou a foto. Ou ainda, quando uma devota inglesa levou seu marido completamente descrente e cético até Sai Baba. Ele estava com uma máquina fotográfica pendurada no pescoço e chegou para Sai Baba e disse: "Eu não sinto a presença crística aqui." Sai Baba apenas olhou para ele e sorriu. Quando esse sujeito chegou novamente no seu país de origem e foi revelar o filme, todas as fotos eram apenas uma, e era a imagem de Cristo. Quando eles voltaram para ver Sai Baba os chamou. Rindo, jocoso, disse que aquela era uma imagem real do Cristo, quando esse tinha 29 anos de idade. Ou ainda, quando ele parece não utilizar uma personificação antropomorfizada, se valendo de recursos da natureza, como nos conta o editor dos livros de Sai Baba aqui no Brasil, já entrevistado neste canal. Certa vez, outra devota inglesa foi até a Índia levando seu marido completamente descrente. Ele dizia, entre uma brincadeira e outra: "Eu não acredito nesse figurão. Eu só acreditarei nele se quando eu chegar lá, ele puder fazer um arco-íris para mim em cima de onde a gente estiver." Chegando na Índia, eles vão passear em volta do ashram de Sai Baba, pelas colinas na região, e quando eles olham num céu sem chuva nenhuma, um belo arco-íris perfeito, impactante, pairando acima do ashram de Sai Baba. Quando eles chegam para ver Sai Baba olha para o marido daquela mulher e diz: "E aí, figurão, gostou do meu arco-íris?" Mas não era apenas arco-íris que Sai Baba sabia produzir. Ele também ficou conhecido por conta da sua enorme obra de benemerência, construindo vários hospitais grandiosos, gratuitos, escolas, educandários, universidades, projetos para levar água para populações sedentas no interior da Índia e todo tipo de trabalho caritativo que caracterizava profundamente a atuação de Sai Baba na Índia e no mundo.
Além do vasto e exaustivo trabalho social realizado por Sai Baba ao longo dos anos e os fenômenos extraordinários experienciados por milhares de pessoas que aconteciam diariamente, alguns críticos querem reduzir a figura de Sai Baba à conta de um mero mágico charlatão. Claro que qualquer um de nós olha para um trem desse e fala assim, que história é essa de um cara tirando um negócio do nada? Deve ter trambique aí. Claro, com certeza, há muitos charlatões no mundo e um mágico profissional consegue fazer coisas até mais extravagantes, como confetes e luzes e enfim. E aí surgiu-se então uma teoria dos críticos de que Sai Baba usava de prestidigitação. A teoria é que ele guarda um objeto escondido na mão esquerda enquanto ela distrai as pessoas, segurando cartas ou algo assim, e aí tá lá a mão dele direita, né, agindo normalmente, e de repente ele vai lá, pega o objeto que está na outra mão, esconde, prendendo ele entre os dedos da mão direita, o trem fica escondidinho ali, aí ele fica com os dedinhos bem juntinhos assim, aí ele fica com a palma da mão sempre para baixo para ninguém ver que está escondido ali o tabletinho de V-Boot, qualquer coisa assim. Aí ele vai, dá uma balangadinha e finge materializar. Essa foi a tese que sempre se levantou em relação a Sai Baba. Para apoiar essa tese, algumas pessoas pegaram alguns vídeos antigos de Sai Baba com uma resolução, vamos combinar, meio baixa, que nem dá para ver direito o que é que está acontecendo, puseram um círculo vermelho e falaram, ali, tá ali. E aí cria uma sugestão em quem está assistindo de falar, de fato ele está tocando ali, parece que uma mão está perto da outra, deve estar acontecendo algum trambique ali de baixo. E aí algumas pessoas utilizam esse material para falar, tá aqui a prova de que Sai Baba está fraudando e que ele é um mágico. E há quem diga também que Sai Baba deve contar com a ajuda dos seus assistentes ali para fazer alguma maracutaia, que eles passam alguma coisa escondido para ele ali, para materializar e coisa e tal. E claro, ninguém é obrigado a acreditar nisso, né? Ainda mais uma coisa assim que não é nem um pouco normal. Agora, isso não significa que a gente também pode desmerecer aquelas pessoas que têm bons motivos no seu íntimo, na sua experiência, na sua vivência, no seu testemunho para acreditarem em Sai Baba. Porque também é fácil a gente julgar olhando para esses milhões de pessoas que seguem Sai Baba e dão credibilidade ao que ele faz e dizer que é um bando de gente ingênua que não tem mais o que fazer e que precisam preencher os seus vazios existenciais acreditando em alguma coisa, porque estão desesperados por isso. E que ali não tem gente inteligente, gente que raciocina por si só, gente analítica, gente que tem as experiências para buscar uma conclusão mais profunda. E diante disso, apenas a gente é esperto. Afinal, ninguém pode materializar nada. Mas esse é um raciocínio delicado, porque a própria acuidade intelectual, ela é inseparável da empatia, da investigação pormenorizada de todos os lados e de alteridade. Ou seja, de repente pode ser que não seja, ou que eu tenha o meu motivo para não acreditar, tudo bem. Mas e se? E se for? E se de repente for verdade? E se tiver mais coisas nessa história do que aquilo que eu apreendi pelas minhas referências e julgamentos até agora? Por que não? E outra coisa, será que as pessoas, inclusive muitas pessoas sérias, muitas pessoas formadas, muitos professores, pesquisadores, com alto gabarito acadêmico, pessoas verdadeiramente espiritualizadas, com grande profundidade e sensibilidade de alma, acreditam em Sai Baba só porque ele tira a cinzinha da mão? Será que é só isso? Será que essas pessoas também não tinham as dúvidas delas? São todos bobinhos, querendo acreditar em Papai Noel? Pois muito bem, sendo essa a tese, partindo de um ponto de análise de honestidade intelectual, o que nos resta é buscar se existe alguma objeção acerca dessa tese. Eis o que encontramos. Aqui nós vemos Sai Baba pegando uma oferenda de um devoto com a mão direita e jogando sobre a cabeça dele, chuchando assim com a mão na cabeça do tio. Dedos abertos, mão aberta e... não encostou na outra mão, o que vai acontecer? Filmagem contínua, materialização de V-Boot. Vamos analisar essa outra. Mão aberta, palma visível. Mão relaxada aos olhos de todos e todas que ali estão.
Será que ele vai encostar na outra mão e pegar alguma coisa secretamente? Filmagem contínua. Balançou a mão. Vibhuti fresquinho saindo. Interessante. Vamos ver essa. Repare na mão direita. Mão aberta, dedos relaxados. Mão visível. Filmagem contínua. Ele gira e materializa Vibhuti. Vamos ver essa filmagem com mais atenção. Repare novamente na mão direita dele, pegando a carta. Olha o movimento, o gesto, a visibilidade. Ele toca na outra? Não. Gira. Filmagem contínua e entrega o Vibhuti. Essa é muito interessante. Aqui ele está segurando na mão da autoridade, literalmente segurando. Vamos ver. Não encostou na outra mão. Direto, filmagem contínua. E manifesta um objeto. Interessante. Aqui, tocando no ombro do devoto, gira a mão. E sai uma espécie de um amuleto. Olha essa que interessante. O rapaz oferece uma rosa para ele, ele pega. E fica segurando a rosa. Vamos ver, será que ele vai tocar na outra mão, vai pegar algo que está escondido? A filmagem não é perfeita, mas ainda assim dá para observar bem. Repare na mão direita do Sai Baba. Lembrando que aqui ele já está velhinho, na cadeira de rodas. Ele entrega a rosa, filmagem contínua, gira sem tocar em nada e sai um colar. Essa é interessante. Sai Baba também era famoso por transmutar os objetos. Ele assoprava sobre os objetos e mudava a forma, o tamanho, a cor, o material, tudo o que viesse à mente. Aqui a gente vê um anel de um devoto. Ele pede. Mostra o anel para todo mundo, para que todos se certifiquem de que é o mesmo anel. Ele sopra 3 vezes sobre o anel e mostra. Agora ele coloca no dedo em que estava apertado, o anel está largo. Quem leu os livros da referência bibliográfica vai ver vários episódios de transmutação, de objetos inclusive que as pessoas mesmo traziam para ele. Aqui é interessante, ele está segurando a guirlanda com a mão direita, não tire os olhos da mão direita de Sai Baba. Opa, será que ele está pegando alguma coisa secretamente? Onde está a mão direita dele? Curioso, está segurando a mão da senhora. Vamos ver o que acontece em seguida. Filmagem contínua. Ele gira a mão e manifesta algum objeto. Aqui, manga levantada, palma visível. Essa também é interessante. Para quem alega que ele só materializa objetos minúsculos, veja o tamanho da bitela que ele tira da mão. Muito diferente do que um mero tabletinho de cinza que pode ser escondido. Agora estamos presenciando um fenômeno conhecido como Vibhuti Abhishekam, em que Sai Baba realizava no festival de Dasara. Ele se consistia em colocar um vaso vazio de cabeça para baixo, em que Sai Baba introduzia sua mão e, quando o fazia, quantidades enormes de cinza caíam de dentro do vaso. Quando ele retirava a mão, a cinza parava de cair, e ela caía à exaustão em quantidades enormes sobre a estátua de Sai Baba de Shirdi. Quem está ajudando Sai Baba nesse caso é Narayanan Kasturi,
um dos grandes eruditos e acadêmicos da Índia, renomado especialista inclusive na área de direito. Caso isso fosse uma fraude, o assistente teria que estar ciente por conta do peso da cinza no vaso. No entanto, levando em conta esse contexto, será que valeria a pena a uma pessoa de tão alto gabarito colocar tudo a perder na sua vida, sendo conivente com o truque de tirar a cinzinha de um vaso? Ainda assim, para testarmos a hipótese de que isso poderia ser uma fraude, nós elaboramos um pequeno truque de mágica, utilizando-nos de um galão grande de água lotado de cinza, com um tamanho semelhante ao vaso visto no Festival de Dasara. Utilizamos o galão porque ele é transparente, dá para ver que há cinza escondida dentro dele. E elaboramos um mecanismo simples para que ela fique presa lá dentro e só saia quando acionarmos o bocal. Fizemos isso não apenas para testar a possibilidade de haver algum mecanismo que possa ser criado à guisa de truque, mas principalmente para avaliarmos a quantidade de cinza em relação ao fluxo que Sai Baba obtém durante o ritual. O resultado, para a nossa parte, claro, foi bem humilhante. Veja só. Mas apesar das objeções à tese principal de fraude, os críticos ainda podem alegar milhares e milhares de outras causas, mesmo porque os vídeos são antigos, não dá para ver direito, aliás, em ambos os casos. E volto a dizer, tem muito mágico bom no mundo, tem muito ilusionista que consegue reproduzir a estética disso de maneiras maravilhosas. E até aí a dúvida ainda pode persistir. É aí que entra a objeção mais contundente nesse caso. E é nesse momento que aquela referência bibliográfica que eu te passei vai começar a fazer muito sentido. A maior objeção é a objeção da especificidade. A gente viu Sai Baba materializando, ou supostamente materializando, alguns objetos. Mas ninguém falou o que ele estava materializando. E este é o ponto principal. Sai Baba não materializava objetos aleatórios. Ele era extremamente conhecido pela capacidade de materializar a sua própria vontade, ou ainda materializar objetos solicitados pelas pessoas que o procuravam, ou ainda materializar objetos pessoais dessas pessoas, os quais essas pessoas haviam perdido algum tempo atrás. E ao visitarem Sai Baba, por mais que elas tenham perdido numa floresta, num rio ou no mar, Sai Baba chegava até elas, girava a mão, e o que saía dali? Exatamente aquele objeto personalizado com a marquinha do nominho da pessoa que ela havia perdido. E todos esses detalhes estão documentados na literatura que a gente passou aqui. Por isso que muito mais interessante do que ver curiosidades ou críticas na internet, vale muito mais a pena mergulhar a fundo e conhecer o relato pessoal daquelas pessoas que estavam recebendo coisas de Swami. Dentre esses casos notórios de especificidade em que a própria pessoa pede
para Sai Baba o que ela quer que se materialize, nós temos aqui um registro famoso e impressionante, numa entrevista feita pelo próprio professor Hermógenes, que é quem primeiro traduziu os livros de Sai Baba aqui no Brasil. Ele está entrevistando lá no ashram de Sai Baba o argentino Leonardo Guter, em que ele comenta um caso sui generis. Caindo certo dia na dúvida, será que Sai Baba é realmente aquilo que diz que é? Será que de fato Sai Baba pode ser Deus encarnado? Leonardo resolveu fazer uma espécie de desafio e apenas pensou na mente dele, elaborando o seguinte pedido: Sai Baba, se você for Deus, me materialize um relógio. Mas ele apenas pensou e especificou. Sai Baba chamou ele e não apenas materializou um relógio pedido, sem ele ter falado absolutamente nada. Mas o relógio que ele materializou tinha uma característica muito especial, e é o relógio que você vai ver nesse vídeo. Sai Baba disse para ele que toda vez que ele tivesse um pensamento negativo, o relógio iria parar. E de fato, o relógio assim o faz. O Leonardo mostra pra gente nesse vídeo, disponível na internet, e dá seu testemunho, inclusive dizendo que alguns minutos atrás ele estava tendo um pensamento ruim e o relógio parou. Quanto a alguém tirando um objeto do nada, ainda mais num vídeo que não dá nem para ver direito o que está acontecendo, vamos combinar, nós somos talvez os primeiros a admitir a hipótese de que pode ter alguma coisa muito errada. Mas agora, quando o cara consegue materializar aquilo que você fala, aquilo que você pensa na lata e fazer isso décadas atrás de décadas e ainda trazer objetos seus, como eu particularmente tenho colegas da família que viveram exatamente essa experiência de autenticidade, aí já fica difícil. Aí já fica difícil imaginar que Baba atravessou o oceano, ficou de butuca lá na praia observando alguém perder o colar da formatura com o nome da mãe gravado no mar, foi lá, pegou o colar, depois viajou de volta para a Índia, esperou o dia exato daquela pessoa ir visitar ele e estava com aquilo guardado entre os dedos e fingiu materializar alguma coisa. Aí eu já acho que fica difícil. Aí a mesma honestidade intelectual que olha para alguém tirando algo aparentemente do nada e diz, opa, tem coisa aí, é a mesma que olha para esse tipo de especificidade e diz, opa, aí também a coisa já muda de tom. Satya Sai Baba, aquele que se dizia a divindade encarnada, mas que não pertencia e nem fazia propaganda a nenhuma religião majoritária. Aquele que se dizia um avatar, mas um avatar sui generis, que se manifestava como símbolo de uma minoria, negro e de cabelo black power. Dizia elevar o ser humano ao seu verdadeiro esplendor, mas, para isso,
censurava as inclinações de busca de poder e egoísmo, muitas vezes decepcionando as expectativas daqueles que se achavam muito importantes e buscavam por certos privilégios. Falava de Deus, mas um Deus que é acessível e está em unidade com a nossa própria natureza, e não monopolizado por sacerdotes e donos da verdade. Falava que o amor salva, não que doutrinações ou pessoas exclusivas tinham esse poder. Transformava o mundo à sua volta com uma obra caritativa gigantesca, que, aliás, não é nem argumento a seu favor, mas fato, sem legar esse poder apenas a políticos e poderosos que, muitas vezes, à sombra de suas ações, pouco pareciam fazer. Sem falar, claro, do dissabor que a sua vida e sua atuação causavam em fanáticos de outras denominações religiosas e também em pessoas materialistas que não admitiam, em hipótese alguma, as possibilidades levantadas pela vida de Sai Baba. Assim, a vida de Sai Baba também não agradou a todo mundo. Semelhante a tantos outros que você já está cansada de saber que receberam ataques injustos, como Milarepa, Chico Xavier, Padre Pio, São Bento, Maria Madalena, Sócrates, Yogananda, Swamirama e o próprio Jesus Cristo, Sai Baba também tinha quem o quisesse ver desacreditado. Mas o trabalho de Sai Baba era tão emblemático, exemplar e honesto, e a sua conduta tão amorosa e dedicada que, nas décadas mais recentes, quando a imprensa internacional quis ir contra a sua imagem, juntamente com campanhas anti-Sai veiculadas na internet, ao avaliarem cautelosamente tais iniciativas, autoridades como o próprio primeiro-ministro da Índia da época, juntamente com 2 chefes de justiça, mais um ex-ministro da União, alertaram publicamente para aquilo que chamaram de calúnia motivada por interesses e pessoas contra a figura de Sai Baba. Além deles, alunos dos institutos de educação de Sai Baba defendem até hoje a idoneidade do seu grande professor e também buscam expor certos interesses que visavam tirar a credibilidade da imagem de Sai Baba. Sai Baba, da sua parte, não contra-atacava nem se defendia de nada, apenas continuava trabalhando. O ano era 1953, conforme registra o autor e teósofo australiano Howard Murphy, traduzido pelo professor Hermógenes. O Sr. Radhakrishna foi com a sua família ao ashram de Sai Baba, buscando solução para sua frágil condição de saúde. Eles esperavam uma cura milagrosa. Sai Baba não deu muita atenção, apenas comentando casualmente: "Não se preocupe, tudo ficará bem." Mas o quadro foi piorando com o passar dos dias, e a saúde do Sr. Radhakrishna foi se deteriorando até um estado bastante crítico. Ele começou a ficar azulado e chamaram um agente de saúde local, mas, ao chegar ao ashram, já não conseguiu mais nem medir o pulso de Radhakrishna. Baba, quando informado, apenas comentava: "Não lhes dê atenção, não tenha medo, eu estou aqui." Mas o fato é que parecia que Baba nada iria fazer. A família não queria se desfazer do corpo antes da orientação espiritual de Sai Baba. Mas os dias foram passando e o corpo já cheirava terrivelmente mal. Os outros devotos queriam retirá-lo do ashram. Finalmente,
Sai Baba foi visitar o corpo do Sr. Radhakrishna, estando estranhamente muito alegre e relaxado, como se tivesse tudo sob controle. Ele pediu para entrar sozinho no quarto, e a filha e a esposa aguardaram à porta. Quando Sai Baba chamou a família para entrar no quarto, encontraram o então falecido vivíssimo, recuperado, vitalizado e já sentado na cama, conversando alegremente com Sai Baba. O mesmo autor, o australiano Howard Murphy, assim relata em seu clássico Sai Baba, o Homem dos Milagres. Abre aspas. Em Prashant Nilayan, em 1967, encontrei o Sr. Russi C. Patel e sua esposa, ambos de Bombaim. Relataram-me o que acontecera com sua filha Ketu. Com a idade de 2 anos e meio, não podia falar, andar ou ficar de pé. Tivera vários tratamentos médicos, incluindo remédios modernos e fisioterapia. Nada parecia surtir efeito. A causa do problema era um mistério. Alguns acharam que se tratava de retardamento mental, outros um problema neurológico profundo. Este era o estado de coisas em fevereiro de 1965, quando o Sr. Patel decidiu ir a Puttaparthi e ver Sai Baba. Sua esposa, que era uma Parsi zoroastrina muito ortodoxa, não foi a favor da ideia, julgando ser uma perda de tempo e de dinheiro. O festival Shivaratri estava se realizando por ocasião da chegada do Sr. Patel no ashram e havia grande multidão. Os dias passavam e nada. Muitas pessoas iam ter com Baba, mas Patel não. Então, uma manhã, alguns dias após a produção do Lingam, anunciou-se que não haveria mais entrevistas pessoais. No entanto, Baba chegou até a varanda e deu sua bênção a todos os devotos e visitantes ali reunidos, antes de regressarem aos seus lares. Sr. Patel sentiu grande compaixão derramada na multidão e em seu coração. Na viagem de trem de volta para casa, sua fé e ânimo tinham desmoronado. Pensou nos dias que tinha estado lá e as chances de falar com Baba desperdiçadas. Pensou em sua pobre filhinha sem poder se sentar e falar uma palavra. Imaginou a reprovação de sua esposa quanto ao tempo e dinheiro jogados fora. Chegou à porta de sua casa deveras deprimido. Quando abriu a porta, a primeira visão que teve o atordoou. Era Ketu, que não podia ficar em pé quando ele partiu. Caminhando e gritando, "Papai, papai!" Ele a pegou e a beijou. Em seguida beijou sua esposa enquanto ambos choravam de alegria pelo milagre que de algum modo acontecera. Ao checar os fatos com sua esposa, o Sr. Patel descobriu que Ketu tinha começado a falar e andar um dia antes de sua chegada, justamente quando Sai Baba estava dando suas bênçãos da sacada aos devotos. Algum tempo após, o Sr. Patel levou sua esposa e filha para ver Sai na ocasião em que o santo visitava Bombaim. No meio das milhares de pessoas, Sai Baba os viu e, nas palavras do Sr. Patel, saudou a menina como se fossem velhos amigos após uma longa ausência. Sentou-a sobre seu joelho, materializou o vibhuti e colocou na sua boca. Depois disto, a fala da menina melhorou grandemente e começou a usar palavras mais longas. Os relatos são variados e abundantes, e você pode estudá-los na literatura aqui indicada. Quando as pessoas iam visitar Sai Baba, ele demonstrava saber de detalhes íntimos da vida de cada um. Relatava sonhos particulares, de maneira muito específica, e até acrescentava: "Eu estava com você naquela ocasião. Aconteceu isso e isso. Inclusive, apareci disfarçado da forma tal", o que era comprovado pela pessoa, "para te ajudar.
Sempre estou com vocês, independente da forma divina que evoquem. Há relatos públicos, como os do respeitado Nishkant Barodekar, neto de um famoso cantor do Hindustão, Hirabai Barodekar, que narra como Baba convenceu um cético que achava que Sai Baba fazia truques de mágica, levantando as mangas na frente daquele senhor, abrindo a mão na sua frente com a palma virada para cima e, do centro da palma, fazendo surgir um fogo divino que ia se transformando lentamente num anel, enquanto Sai Baba narrava detalhadamente o que estava acontecendo no processo. Ao final, o anel servia exatamente no dedo daquele, agora, ex-cético. Há, inclusive, entre os habitantes do ashram e devotos mais próximos, algumas histórias famosas que soariam absurdas, até bizarras, para quem nunca ouviu falar de Sai Baba. Dentre esses relatos, confirmado por uma querida amiga que viveu no ashram de Sai Baba e por outro seguidor do canal que também esteve lá e deu esse testemunho, conta-se o seguinte. Um grupo de 6 devotos veio da Austrália para ver Sai Baba. Baba chamou-os para uma entrevista privada. Ao longo da conversa, olhou para um deles e disse: "Por que você veio agora? A sua mãe não está bem. Ela precisa de você lá na Austrália." "Sim, Baba. Eu liguei ontem para minha casa e fiquei sabendo da notícia. Rezo pela sua recuperação antecipada." Baba respondeu: "Vá para casa em breve. Ela está chamando por você. Aliás, vá para casa agora." Assim, Sai Baba ondulou a sua mão no ar e materializou um mapa mundi. Ele colocou o mapa contra a parede e começou: "Onde está a Austrália neste mapa?" "Aqui, Baba", apontou o rapaz. Baba tocou o mapa e ele se transformou no mapa da Austrália. "Em qual lugar da Austrália você vive?" "Nova Gales do Sul, Baba." Sai Baba tocou o mapa e ele se transformou instantaneamente no mapa de Nova Gales do Sul. "Em qual parte de Nova Gales do Sul você vive?" Quando o rapaz disse, Baba tocou no mapa e ele se transformou na representação gráfica, com todos os apartamentos da área. Então Sai Baba tocou exatamente na casa do australiano. Imediatamente, a parede da sala de entrevistas se transformou na porta da casa do rapaz. Baba abriu a porta e mostrou a mãe do jovem deitada no sofá. Pediu para que ele entrasse e fechou a porta. A porta transformou-se na parede outra vez. Apenas 5 australianos saíram da sala de entrevista. Quando Baba foi questionado sobre a situação, afirmou: "Tempo e espaço existem apenas no plano mundano. No plano divino não há tempo e espaço. Posso facilmente atravessar o tempo e o espaço como e quando eu quiser. Essa experiência do portal de passagem para a Austrália foi minha lila, brincadeira divina, para mostrar que é possível fazer isso quando necessário. Tempo e espaço não são barreiras para Deus." Inclusive, um outro fenômeno bastante conhecido entre os devotos de Sai Baba é a materialização à distância. Os relatos procedem do mundo inteiro. As cinzas sagradas ou vibhuti, além de outros objetos, se materializam na casa dos seguidores de Sai Baba, muitas vezes sobre a fotografia dele ou de algum outro símbolo da divindade que as pessoas guardam em seus altares. Na literatura aqui passada, há relatos disso acontecendo e em seguida, quando a pessoa ia visitar Sai Baba, ele parava e falava para ela que ele havia materializado aquilo na casa da pessoa, dando detalhes como a ocasião, a data e o que a pessoa estava pensando na hora. Mas não é apenas a cinza perfumada que se materializa. Aqui vemos um testemunho bastante recente, de 2019, que aconteceu na Inglaterra. No altar dedicado a Baba, colocaram uma caixa de chocolate como oferenda. Sai Baba gostava de materializar doces para seus devotos, como chocolate e açúcar candy. Ele fazia isso pois dizia que Deus é doçura e alegria e quer ver todos seus filhos e filhas felizes e satisfeitos. Da caixa lacrada pareceu surgir vibhuti. As responsáveis pelo altar decidiram abrir o lacre e conferir. De início, a gente até acha que pode ser algum tipo de fungo ou sujeira e que elas estão levando isso muito a sério, sem antes verificar do que se trata. Mas a surpresa acontece quando elas abrem a caixa.
Aqui cortamos o vídeo para passar mais rápido, mas no canal original há a filmagem contínua, sem cortes. Dentro havia não apenas vibhuti, mas objetos materializados, como uma estátua de Ganesha, uma de Shiva Shakti, um símbolo de Om, amuletos com a face de Sai Baba gravada, anel, japamala de cristal e, inclusive, pedaços de chocolate mordidos, como que aceitos simbolicamente por Baba, aliás, literalmente, na ocasião da oferenda. Não conhecemos as pessoas envolvidas, mas esse fenômeno é tão presente, inclusive no Brasil, inclusive na casa deste que vos narra, acontecendo na residência de pessoas bastante confiáveis e idôneas, que temos a tranquilidade de postar esse testemunho a título de ilustração, sabendo que ele representa uma possibilidade realmente verificável. E, por mais que algum fanático mais entusiasta queira fraudar isso em algum lugar para puxar a sardinha para o lado de Sai Baba, sabemos que há centenas de outros que presenciam e partilham o fenômeno autêntico, real. Isaac Tigert, um dos fundadores do Hard Rock Café, largou a empresa para ir morar com Sai Baba na Índia. Ele conta que desde pequeno uma voz sussurrava na sua cabeça: "Estou esperando por você." Depois de muito tempo ele foi ver Sai Baba. Quando Baba ouviu, abriu caminho por uma multidão e foi logo saudando: "Finalmente você veio, eu tenho esperado por você, somos velhos amigos, temos muito trabalho a fazer." Dentre os vários milagres que Isaac Tigert conta, há um bastante especial. Em uma entrevista, ele assim relatou: "Eu estava em Los Angeles numa grande festa e naquele tempo eu usava drogas, todo tipo de drogas. Eram 3 horas da madrugada e eu estava intoxicado de drogas quando comecei a dirigir em direção à praia, onde eu tinha uma casa em Malibu. Eu dirigia um Porsche, um carro esporte conversível, com a capota arriada e sem cinto de segurança. Eu ia em direção ao final do Canyon de Malibu e adormeci quando estava a aproximadamente 112 km por hora. O carro bateu contra uma grade. Acordei quando o carro voou por uma encosta abaixo com mais ou menos 92 metros de altura. Quando o carro começou a rodar, senti uma pressão em meus ombros. Olhei para a direita e lá estava Sai Baba sentado ao meu lado com seu braço em torno de mim. O carro capotou mais de uma dúzia de vezes. A frente ficou destruída. O para-brisa achatado. As portas se foram. Até mesmo a barra de direção ficou dobrada sob os meus ombros. Aterrissei verticalmente. Nunca saberei por que não explodiu. Saí daquele amontoado de metal sem nenhum arranhão. Sem nem sequer um machucado. Ele colocou um campo de força em torno de mim e salvou a minha vida. Até hoje, não tenho dúvida disso. Não havia possibilidade de alguém ter sobrevivido. Eu realmente saí andando, corri para o aeroporto, tomei um avião para a Índia e me apressei em ir a Puttaparthi para agradecer a Swami. Sem contar sobre o ocorrido, Sai Baba mencionou o incidente 2 vezes, dizendo que ele o havia salvado. Inclusive, você pode ver algumas frases de Sai Baba nos slogans da empresa naquela época. Interessante lembrar também que na década de 70, o membro dos Beatles, George Harrison, junto com Ravi Shankar, foram visitar Sai Baba e receber um darshan dele. Sai Baba, inclusive, materializou um pouco de vibhuti e deu a George. O curioso é que uma das músicas mais famosas de George Harrison, My Sweet Lord, foi lançada justamente no dia do aniversário de Sai Baba, 23 de novembro. Aqueles que são devotados a mim em pensamento, palavra e ação receberão minha proteção sem pedi-la. Estou sempre vigilante no lar de meus devotos. Aqueles que tenham chamado meu nome com sinceridade, mesmo que por uma vez, receberão a abundante graça do meu amor. No momento que pensem em mim, estou ao seu lado para guiá-los através de seus problemas. Sempre respondo a uma oração instantaneamente.
quando não recebem o que querem, saibam que respondi dessa maneira para seu próprio bem-estar. Estou ao seu lado, mesmo quando vocês se afastam de mim. Finjo ignorá-los somente para que voltem ao caminho correto. Sempre que experimentam medo para realizar uma tarefa, é porque me negaram e negaram a sua própria verdade. Nada é difícil, nada é doloroso, nada é insuportável, porque sou eu que tenho que enfrentar a sua tristeza. Somente tem que se lembrar de me chamar. Sempre estou feliz por vocês no que quer que escolham, pois, em qualquer coisa que façam, eu estarei ali para protegê-los de todo o mal. Nunca tenham medo de mim. Eu sou sua raiz. Se me temem, então perderão sua verdadeira visão. Eu os libertarei. Esta é minha solene promessa. Tenham fé, e essa fé os devolverá a mim. Vivam minha vida amando a todos por igual. Assim a desgraça temerá entrar em sua porta. Acordaram com outra preocupação? Esqueceram-se de mim outra vez? Escuto pacientemente o que tem para me dizer. Vocês também devem escutar pacientemente o que tenho para dizer. Nunca sou surdo aos seus pedidos. Eu mesmo suporto muitas aflições, de modo que aprendam a viver somente com a consciência da verdade e ignorem os apelos destrutivos da natureza. Ainda quando todos não lhes entendam, só eu compreendê-los-ei todo o tempo, e somente eu tirá-los-ei da miséria. Não há distância entre mim e vocês. Estou tão perto de vocês como vocês estão de vocês mesmos. Estou aqui com vocês, justo agora, neste exato momento. Enquanto se perguntam se isto é verdade, eu também me pergunto o que mais, meus queridos, poderia eu fazer se não estar com vocês. A distância entre você e Deus é a mesma distância entre você e você mesmo. Felicidade é união com Deus. Seja feliz. Mas como vamos saber se essas declarações extraordinárias vêm de um ego com transtorno de personalidade narcisista ou de uma consciência que fala além da persona, a partir da presença pura? As frases são muito poéticas e consoladoras, mas será que Baba as conseguia bancar ao pé da letra? Agora, quem documenta e registra os eventos é Narayana Kasturi, o grande acadêmico da Índia, na biografia que ele escreveu sobre Sai Baba. Diz assim: era sábado, 15 de novembro de 1958, por volta das 17h20. E Baba estava lendo uma carta para algumas pessoas ao seu redor, quando gritou "Ah!" e caiu no chão, praticamente sem vida. Após um lapso de exatamente 10 minutos, Baba se mexeu um pouco e tossiu 3 vezes. Mas não era realmente tosse. Foram 3 baforadas que emanaram de sua boca, projetando vibhuti a uma distância de mais ou menos 40 centímetros. 5 minutos depois, às 17h35, Baba se levantou e, sem sinal de cansaço ou confusão, retomou a conversa de onde tinha parado. Quando insistiram para que revelasse onde estivera durante aquele tempo, ele disse: estive em Dehradun. Vocês devem conhecer a mãe da doutora K, que vem frequentemente a este lugar. Ela faleceu às 17h30. A doutora K estava lá ao seu lado. Na verdade, tinha os dedos sobre o pulso da mãe e anunciou a todos: esse foi seu último suspiro. Estavam cantando canções devocionais no quarto e ela teve uma morte pacífica. Eu lhe dei darshan em seu último momento. O dia seguinte era um domingo e, na terça-feira, 18 de novembro, quando o carteiro chegou a Prashanthi Nilayam, trazia uma carta para Baba da doutora K, que dizia: minha mãe deu o último suspiro no sábado às 17h30. Estávamos cantando canções devocionais, bhajans, durante suas últimas horas, conforme o desejo dela. Ela se lembrava constantemente do Senhor.
Que milagre fora aquele! Baba se antecipou ao momento da morte, respondendo às preces de uma alma ansiosa, descreveu os acontecimentos no quarto em Dehradun e emanou vibhuti, símbolo da destruição do material evanescente do corpo físico, quando a alma se liberta de seu confinamento. Kasturi também documentou o seguinte, de acordo com as suas observações particulares. Se tal mão for mergulhada na água, esta se transformará em combustível, com o qual um carro poderá rodar por quilômetros, como se estivesse com gasolina. Uma vez, em viagem para Bangalore, o tanque ficou vazio próximo a Chikbalapur, e ele mandou um indivíduo ir com uma lata até um poço ao lado da estrada. Ele trouxe a água, simples H2O. Baba mergulhou sua mão, ou melhor, seu dedo na lata e agitou um pouco. Depois, a lata foi esvaziada no tanque de combustível e o carro rodou sem que o motor notasse diferença. Em outra ocasião, quando faltou óleo diesel para o gerador que produz energia elétrica para a iluminação durante os festivais, e era tarde para enviar alguém até Penukonda ou Dharmavaram, ambas a mais de 30 quilômetros de distância, ele pôs a mão dentro d'água e logo o diesel, com a correta especificação química, estava pronto. A minha história favorita é registrada pelo autor Howard Murphy, que conta que certa vez Baba estava caminhando junto com um professor universitário de geologia. Baba escolheu um granito no chão e entregou-o para o professor. Pediu para o professor avaliá-lo. Enquanto ele fazia isso, Sai Baba transformou instantaneamente aquela pedra de granito numa estátua do Senhor Krishna. Após isso, pediu para o professor quebrar o pé da estátua e colocar na boca. Para sua surpresa, não apenas havia se transformado numa estátua de Krishna, como também agora era toda feita de açúcar candy. Sai Baba, dando risada, disse que transformou a pedra numa estátua de Krishna feita de açúcar candy para ele provar a doçura de Deus, que Deus é doçura e alegria. Sai Baba deixou seu corpo físico no dia da Páscoa, em 2011. Disse que após 8 anos iria reencarnar como Prema Sai Baba, dando, inclusive, indicações acerca do local. Ele já tinha materializado a foto da sua nova encarnação. A grande dúvida que assalta os devotos é acerca do quando exatamente isso iria acontecer, pois Baba às vezes se referia ao tempo pelo calendário solar gregoriano, outras vezes pelo calendário lunar hindu, conforme aquelas orientações que vemos no Taittiriya Samhita e no Atharva Veda. Como o calendário lunar tem meses que duram menos e anos que passam mais rapidamente, não se sabe ao certo se ele reencarnaria por volta de 2019 ou se antes disso. Às vezes, ele fazia isso para dispersar a atenção das grandes massas, sendo uma pessoa um pouco enigmática. Além disso, Sai Baba parecia agir de maneira misteriosa e até cautelosa quando se tratava de assuntos que poderiam chamar muito a atenção das pessoas. O próprio local onde disse que Prema Sai nasceria não era aparentemente literal, mas havia algum simbolismo metafórico envolvido, apenas para algumas pessoas mais cuidadosas entenderem. Há boatos também de que para um grupo mais restrito de devotos ele havia dado outra data, apontando para uma reencarnação antes do tempo oficialmente divulgado. Mas isso também é boato. Enfim, vai saber. Ele não raro gostava de brincar, de jogar, de fazer trocadilhos, passando informações que possuem um significado mais profundo do que aparenta. Seja como for, reconheceremos ele pela sua obra de amor, além das evidências e comprovações que ele mesmo dará, como fez nesta sua mais recente encarnação, dizendo-se o renascimento de Sai Baba de Shirdi, e reconheceu vários devotos, dando detalhes precisos que somente a sua personalidade passada sabia. Ele diz que essas encarnações dele na Terra são para ajudar a iniciar a Era de Ouro da humanidade, auxiliando assim a coletividade a passar por essa fase de transição com base em valores humanos, serviço, espiritualidade, educação e amor,
lembrando a todos que Deus tem uma relação pessoal e direta com cada um de nós. Disse, inclusive, que quando esse processo de transição se intensificasse, haveria muita confusão no mundo, muita gente brigando, muita gente doente, mas que isso era necessário, atuando como uma limpeza interna em cada um, mas que, nesses momentos desafiadores, era para se lembrar dele, pois ele estaria ajudando em tudo e que tudo acabaria bem ao final. Sai Baba não é uma questão de acreditar, mas de buscar a coerência. Não para crer cegamente, mas para investigar, buscar, provar através da própria experiência. É uma questão de coerência porque afirmamos para os outros que Deus é onipotente quando supostamente Ele realiza algo maravilhoso através de alguém. Nós já logo duvidamos sem ao menos nos aprofundar. Nós nos devotamos a seres históricos que, embora não os tenhamos conhecido para além das escrituras antigas, nos fanatizamos a ponto de fazermos guerra com quem não acredita no que a gente acredita. Mas quando alguém supostamente está fazendo coisas semelhantes em nossos dias, bem debaixo do nosso nariz, desprezamos cheios de ironia, sem buscarmos saber mais. Esperamos a salvação de fora, de uma segunda vinda do Cristo ou de seres espirituais elevados, do além ou de outros planetas até. Mas quando alguém vem exemplificar em ações a sabedoria representada por tais seres, descartamos como se fosse algo banal. E claro, logo em seguida voltamos a clamar para os céus. Dizemos que Deus é amor, para nós e para os outros. Mas quando alguém vem confirmar isso para além do campo abstrato e subjetivo, mostrando que esse amor é pessoal, inclusive, e nos conhece pelo nome e se importa com a gente, achamos se tratar de mera fajutagem. Esperamos, enquanto não conseguimos arrumar a nossa própria casa, que alguém venha colocar alguma ordem no mundo diante das desordens originadas pelas consequências da ignorância humana. E quando vem alguém que realiza uma obra social inacreditável, que busca aplacar um pouco dessas consequências nefastas, focamos na reclamação e criticamos, achando que tal pessoa não faz mais do que obrigação, ou ainda que está fazendo isso só para querer aparecer. Nós nos defendemos de pessoas que nos atacam e de mentiras que inventam a nosso respeito para nos prejudicar. Mas quando falam mal de alguém com uma projeção muito maior do que a nossa e, por conseguinte, que incomoda muitos outros interesses, nós já nos prontificamos a condenar, sem averiguarmos o outro lado. Falamos de anjos e seres celestiais, mas quando eles se materializam à nossa volta, honestamente somos insensíveis a eles, cheios de dúvidas, incertezas. Falamos sobre poderes da mente e lei da atração, mas quando alguém parece manifestar as coisas mais instantaneamente do que nós, já consagramos isso como algo improvável. Falamos que matéria é energia, mas quando alguém parece dominar a transição entre esses estados, instantaneamente nos mostramos céticos a isso. Mais uma vez, não é nenhuma novidade entender aquilo que Sai Baba supostamente faz ou representa. Muito menos vislumbrar seus feitos como um prenúncio de possíveis e futuras possibilidades humanas. Por que não? O problema é a gente se manter coerente com a gente mesmo e com aquilo que acreditamos e espalhamos para os outros, ao menos para buscarmos saber um pouco mais antes de atacar. Veja, Jesus, na época dele, foi condenado à morte por pessoas que diziam que ele era um charlatão, perturbador da ordem e até havia quem dizia, que ousava dizer, que ele era endemoniado. E muita gente acreditou nisso na época, mesmo tendo visto as maravilhas operadas pelo Cristo. E outras ainda que sabiam do oposto, que testemunharam o fenômeno real, mas se sentiram intimidadas e recuaram na sua crença, para não quererem se associar publicamente a uma pessoa que estava sendo difamada diante da opinião pública. A história está aí para ensinar lições para a gente, de modo que não repitamos tão repentinamente os mesmos erros do passado, sem ao menos pensarmos um pouco mais. Há charlatões no mundo, com certeza, e isso tem feito mal em todas as épocas. Mas há quem realmente está fazendo um trabalho real e transformador
mais certamente ainda. Mas é sempre mais fácil atacar, ainda mais quando isso envolve a promoção de interesses do próprio ego, chumbado de certezas, ideologias e dono da verdade. E eram justamente esses egos que Sai Baba mais incomodava, propositalmente. O que Sai Baba faz não é nenhum absurdo. Embora de maneira diferente, até um mágico profissional pode tentar reproduzir com truques a estética de alguns de seus fenômenos. Mas quer saber mesmo o que é um absurdo? Isso aqui é um absurdo. Isso é um absurdo. A possibilidade da existência disso é um absurdo. Já parou para pensar? No entanto, isso existe. Isto aqui também, isso é um absurdo existir. Como que algo assim pode existir? Mas existe. É um absurdo, não? Isso aqui também é um grande absurdo. Olha para isso. Como isso foi acontecer? No entanto, está aí, em escala macro e abundante. Mas tudo aquilo que nos é muito familiar, a gente desvaloriza, né? Já diz o ditado popular. E deixa de perceber o valor absurdo e abundante que possui. Isso é um absurdo. Agora, uma consciência elevar-se a ponto de realizar e exemplificar a sua unidade com Deus? Isso não é nenhum absurdo. Deus, através dessa consciência, mostrar que nos conhece nos mínimos detalhes, sabendo nosso nome, pensamentos e anseios mais íntimos, isso não é absurdo. Esse mesmo Deus, através dessa mesma consciência, exemplificar que, havendo as condições necessárias para não violar as leis universais, pode nos conceder sim, até instantaneamente, aquilo que mais desejamos, ainda que no nosso íntimo mais íntimo. Isso não é um absurdo. Não para quem concebe um Deus de maravilhas e abundância. Aliás, não é assim que a gente concebe Ele? Não para quem não limita Deus. Para quem não limita Deus, isso não é um absurdo. Não é uma possibilidade absurda. Não para quem tem essa visão de espiritualidade. Ainda que duvide de Sai Baba, pelo menos a possibilidade é considerável. É uma questão de coerência porque, ao invés de pensarmos isto é bom demais para ser verdade, deveríamos dizer assim: isto é bom demais, por isso deve haver verdade aí. Enquanto eu elaborava este documentário, pensava no professor Hermógenes, o principal divulgador de Sai Baba aqui no Brasil, e dizia mentalmente a ele: professor, como o senhor vê essa história toda de Sai Baba aí, agora que o senhor está no plano espiritual? Sinto de elaborar esse material sobre ele, mas sei também que há gente que não gosta. Como o senhor lida? Numa tarde, após isso, adormeci. Sonhei com o professor Hermógenes. Ele estava conduzindo uma aula, na qual eu estava presente. Ele veio logo saudando todo mundo. Sairam, que Sai Baba abençoe, que Jesus nos ilumine. Falei, opa, ele está citando Sai Baba, mesmo aqui nesse lugar que não é mais a Terra. Quero perguntar sobre isso a ele. Terminada a aula, busquei timidamente me aproximar. Quando consegui a sua atenção, logo indaguei: professor, mesmo aqui no mundo espiritual, tendo uma visão mais ampla, o senhor continua fiel a Sai Baba. Mas e quanto às críticas que ele encontra na Terra? O que o senhor descobriu aqui que pode nos ajudar a entender esse assunto lá? Ele apenas sorriu gostosamente e respondeu com uma frase: cada um só tem a vista da montanha que escalar. Fica a reflexão. Sai Baba nunca falou mal da crença de ninguém. Ao contrário, falava bem de todas as religiões, pois dizia que a única religião verdadeira é o amor. As instituições são apenas interpretações culturais e contextuais desse mesmo amor e caminho para Deus, que é uno à nossa realidade. Inclusive, não pedia que ninguém o seguisse. Pelo contrário, incentivava cada um a ser um indivíduo melhor na sua própria religião. Para cristãos, ele materializava objetos relativos a Jesus, incentivando-os que o seguissem. Para budistas, materializava coisas relacionadas a Buda. Para hindus, fazia materializações relacionadas a Krishna, Durga, Ganesha ou qualquer outro santo ou santa
particular de devoção daquela pessoa, mas não como um espetáculo, mas como um símbolo ancorado na matéria da ideia de que Deus, a espiritualidade e o amor estão sempre acompanhando a cada um de nós, independente da maneira com a qual concebemos isso, sejamos nós budistas, católicos, vedantinos, espíritas, umbandistas, evangélicos, judeus, islâmicos, druidas, xamãs, candomblecistas, lamaístas ou, ainda, que não tenhamos denominação religiosa nenhuma, mas buscamos levar uma vida bondosa e digna, sondando o autoconhecimento real. Independente da crença, ele estaria ali para ajudar, para amparar, para confirmar o amor de Deus pela pessoa e para lembrar que esse amor apenas a quer ver feliz, transbordando essa felicidade também para as demais pessoas e para a Terra. Que este vídeo lhe traga bênçãos e cura. Sairan. Este documentário levou de 23 de novembro até o dia 3 de fevereiro para ser produzido, incluindo todo o trabalho de pesquisa bibliográfica, pesquisa e produção. Assim, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. Caso também queira fazer parte da campanha de financiamento coletivo que ajuda a manter os trabalhos desse canal, nós vamos deixar aqui o QR Code para doações e também o convite para você se tornar membro e auxiliar a manter o nosso trabalho. Caso você também tenha alguma experiência particular com Sai Baba, deixa aqui nos comentários. Isso é de extrema importância, principalmente para quem está ouvindo falar de Sai Baba pela primeira vez. Muito agradecido por nos acompanhar até aqui. Fica na paz, brilha sua luz, receba um beijo na alma e um abraço do tamanho do sol.